Gratidão. E aqui a gente vai falar de autenticidade, né? Então, como a gente chega na nossa versão, né? Na nossa melhor versão, na forma mais autêntica que a gente puder de nós mesmos naquele estágio, naquele momento que a gente está da vida, né? Então, o importante é a gente sempre buscar o autoconhecimento, né? Estar trabalhando esse autoconhecimento o tempo todo. Então, os sistemas de crenças, eles vão ser, novamente, né? O sistema de crenças entra na história. Por quê? Porque são eles que precisam ser rompidos. Então, o que acontece? A gente fala, nossa, quanto tempo demora para manifestar algo que eu quero? Por exemplo, né? A pessoa quer algo e não consegue que aquilo se manifeste. Por quê? Porque está atrelado a um sistema de crença. Então, ela tem uma crença de que demora, ou ela tem uma crença de que existe um tempo para aquilo. Então, ela está fora da sua percepção, do seu estado de presença. Então, para que ela possa manifestar aquilo, ela precisa estar no aqui e no agora. Ela precisa estar presente, não vendo aquilo de fora, mas vendo aquilo como parte dela. Ou seja, a manifestação está dentro, está pronta. Ela só tem que refletir fora. Então, vamos imaginar esse vídeo, né? Então, ele já está pronto dentro. Eu estou manifestando fora, comunicando fora, e ele está se tornando um vídeo. Uma palestra, ela já está pronta, né? Já estou com a palestra pronta e eu pego o microfone e manifesto essa palestra fora. Então, tudo começa dentro de nós e se manifesta, se projeta fora. Isso depende do quê? Do nosso sistema de crenças. Uma pessoa pode falar, não, eu não vou fazer esse vídeo, não vou falar, não vou. Então, o sistema de crença dela está impedindo ela de chegar, de transferir essa informação. Mas está dentro dela, já está pronto. Ela só precisa manifestar na matéria, na realidade física. Então, quanto a gente vai manifestar aquilo que a gente é na realidade física, vai depender do nosso eu superior, que vai nos direcionar para as ações que são mais coerentes, que estão mais em linha com aquilo que com a necessidade do planeta, né? Então, a necessidade do momento exige determinadas informações. Então, o eu superior aciona, né, o veículo e encaminha essas informações para que ele possa transferir, para que ele possa ser um canal para levar essas informações. Então, não estaríamos falando hoje, por exemplo, né, sobre transição planetária, não estaríamos falando de transição planetária há 20 anos atrás. Não estaríamos. Não que não existia a transição planetária, existia, mas não existia nesse nível, né? Se a gente falasse sobre quinta dimensão, essas coisas, as pessoas, se hoje já tem dificuldade, né? Muitas pessoas falam, o que é isso? Imagina, 20 anos atrás, a gente não seria o momento de estar falando sobre isso. Assim como não poderíamos falar sobre consciência, sobre irmãos estelares. Há 20 anos atrás estava muito mais difícil falar sobre esses temas. Por quê? Por conta da necessidade dos seres humanos em relação àquela informação. Então, quanto a gente vai manifestar de quem somos, do que já está dentro de nós, do nosso mundo interno, do planeta Terra, quinta dimensão, quanto cada um vai manifestar, depende do plano de cada um e da necessidade planetária, da necessidade dos seres de receberem aquelas informações daquela forma. Então, tudo está atrelado a um plano, né? Por isso, porque o cosmos, as leis cósmicas não gastam energia à toa. Então, ou seja, eu não vou fazer uma palestra à toa, né? Não vamos fazer um movimento à toa. Não, tudo é feito a partir de uma lei superior, pensado de acordo àquele momento e as pessoas, os seres que estão envolvidos para receber aquela informação. Então aí as coisas se unem e aquele evento, aquela palestra tem uma função. E não importa se é para 10 pessoas, se é para uma ou se é para 1 milhão. Não importa. O que importa é que aquilo foi acionado, né? Houve a necessidade, pela lei da necessidade vai atrair todas as outras leis para a manifestação daquela circunstância, daquele evento, daquele
da palestra ou daquele vídeo, enfim, daquilo que está sendo comunicado. Então, a lei, o que a gente tem que compreender é que os sistemas de crenças humanos, eles sempre foram baseados nas leis materiais. Então, o que são as leis materiais, né? A lei do nascer, se desenvolve, morre, né? Aquela lei do ciclo de vida meramente físico, e das leis da economia, da oferta e da procura, né? Das leis materiais físicas voltadas para o consumo, voltadas para ter coisas em detrimento do ser. Então, essas leis materiais, elas estão sendo substituídas. Não que elas vão deixar de existir, não é isso, mas elas vão estar sendo trabalhadas. Por quê? Porque dentro de uma lei superior, o objetivo de uma palestra é diferente, uma palestra consciencial, né, uma palestra que a gente está falando de evolução, o objetivo é diferente de uma palestra de marketing, né? Então, esses sistemas são totalmente diferentes e têm objetivos diferentes. Não estamos criticando nenhum deles, né? A função de cada um é totalmente diferente uma da outra. Então, para um ser, para uma alma ascensionar, ela vai ter que trabalhar todo o seu sistema de crenças. Porque para ela se elevar, ela vai ter que sair de um sistema de crenças onde ela estava presa, onde ela estava ali moldada por um sistema material físico. Por quê? Porque a alma é um núcleo invisível, né? Um núcleo sutil. Então ela fica pedindo socorro para sair de uma situação superficial, por exemplo, porque ela precisa se expressar, precisa viver, precisa se elevar, precisa manifestar aquilo que ela veio fazer. Então, por isso que as pessoas se sentem mal e todas essas coisas que acontecem emocionalmente, mentalmente, porque a alma está gritando e pedindo para se libertar. Então, a essência do ser precisa se libertar, se manifestar, para que ela possa exercer o seu papel no mundo. E o ser se sinta útil, se sinta que tem valor, se sinta que a vida tem um propósito maior. Então, para que isso aconteça, todos esses sistemas humanos criados de consumo precisam dar espaço para essa alma sair dali e transitar livremente, fazendo aquilo que ela veio fazer, sem o aprisionamento desses sistemas que querem obrigar ela a ficar ali, nos consumos, nas coisas, etc. Então, o sistema de para a pessoa se tornar cada vez mais autêntica, né? Ou seja, ter a sua vibração, a sua energia com o mínimo de interferência de coisas externas, ela tem que estar focada no seu processo continuamente, 24 horas por dia, né? Ela tem que se dedicar a isso, querer isso, permitir isso, e aí ela começa a se desvincular e começa a perceber as coisas que já não fazem sentido. Então as pessoas, por exemplo, têm crenças, inclusive de um japamala, né? Não, isso aqui, por exemplo, né? Então o que é uma crença também? Uma crença que limita a gente. É você achar que o japamala, aqui é uma semente de rudraksha, né? Mas por que estou usando isso? Porque isso faz parte do meu processo evolutivo. Então não é um adorno, né? E não é por enfeite. E também não é por uma crença de que eu preciso dele, né? Então, além de ele ser uma devoção, ou seja, me colocar sempre que eu estou sempre no processo evolutivo, que a minha meta evolutiva é prioridade máxima na minha vida, a Rudraksha eu trabalhei, né, com a semente, entendendo como ela funciona, atuando no inconsciente e tudo mais, e o poder dessa semente na nossa vida para os seres que estão conectados a isso em termos evolutivos e tudo mais. Então, sempre mencionei até em outros vídeos uma conexão muito forte com os indianos, né? Então, tive todo um trabalho de conhecer essas sementes, etc. Então, isso é uma crença? Ela é uma crença, mas está fazendo parte, né? Fez parte do meu próprio processo interno de transformação. Então, ela está coligada ao processo interno. Não é algo que eu fui lá, inclusive é feito por pessoas que realmente têm amor, né? Então, elas constroem isso manualmente, tudo. Tem todo um processo, não é algo
comercial. Então, o importante dessas crenças é a gente justamente separar aquilo que é uma informação meramente comercial daquilo que é uma informação de transformação humana e que te traz realmente conhecimentos profundos e que você interage com a natureza, né, com as sementes, com as coisas vivas da natureza. Então isso também faz parte de um sistema de crenças, né, que a gente precisa cuidar, né? Então o que é crença? A crença que te impede, limitante, que você acha que precisa ter um monte de coisas penduradas, né? E às vezes isso está vinculado a uma coisa de fora, né? É aquela coisa que você acha que... superstição, né? Então, superstição é uma coisa totalmente fora de um processo evolutivo, né? Porque o processo evolutivo nos coloca diante da realidade, né? Com todas as nossas crenças, com tudo aquilo que a gente achava que conhecia, e se desfaz, né? Vai se desfazendo. Então, a superstição é algo que não existe no processo evolutivo e é uma das primeiras coisas que é derrubada em termos de paradigmas para que a gente possa seguir o caminho sem achar que não, eu acho que, sabe, vai ter alguma coisa, né, que está fora de mim, que vai me erguer, né? E não, aquilo vai te erguer, mas não está fora de você. E você vai ter que entender como funciona o mecanismo todo, o seu próprio mecanismo, para que aquilo produza o efeito necessário. Então, a superstição não existe. E existem na Terra, né, no planeta Terra, né, milhares de vendas de produtos com a intenção de que vão trazer aí milhares de coisas, né? Então, isso tudo, gente, é tudo falso, né? São tudo energias que não condizem com a realidade. A realidade é a gente estar em contato direto com aquela informação, com aquela natureza, né, no caso de uma semente, e você perceber aquilo, você entender como funciona aquilo, como aquilo é produzido, de onde veio. Isso é evolução, né? A gente interagir com as coisas diretamente e pela gente mesmo entender como funciona. E aí pode servir para outra pessoa ou não, né? Então o que a pessoa vai aproveitar daquilo vai ser de acordo com o seu próprio sistema de crenças também. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa, ela não entende nada do que você está falando, e vice-versa. A pessoa pode estar falando uma coisa que você também não está entendendo nada. Por quê? Porque o sistema de crenças é outro, né? Então, você tentar levar a expansão de consciência para alguém que não está preparado e que não quer, é uma violência. Porque a pessoa começa, ela levanta da cadeira 20 vezes e começa a ficar totalmente fora, porque ela está sendo levada para um caminho que ela não está preparada. Então, por isso que esse trabalho, né, nosso, ele não obriga ninguém, jamais, né? Jamais ela vai obrigar alguém a alguma coisa. Mas as pessoas que participam, elas participam porque elas estão interessadas e elas estão motivadas e elas estão num ponto, né, precisam daquela informação. Então acontecem essas trocas por essa razão, e não porque estamos fazendo algo que vai obrigar alguém a alguma coisa, né? Então por isso que o sistema de crenças humano, ele sempre foi baseado não na intenção de evolução, na intenção do amor genuíno de contribuir, mas na intenção do lucro, na intenção do ganho, na intenção de se beneficiar daquelas pessoas para ganhar alguma coisa. Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não é evolutivo. O processo evolutivo não cobra nada assim no sentido de... Não é que não cobra valores, né? Sim, temos que cobrar, né? Por exemplo, um evento você tem que ter um valor X, que a pessoa vai pagar por aquilo, porque estamos no mundo material. E nesse mundo existe, né, necessidade de o local, é necessário pagar a sala, é necessário pagar um coffee break, é necessário, todas essas coisas são necessárias e precisam de pagamento, inclusive da pessoa que está ministrando o trabalho. Então isso é normal, né? Então isso é necessário e tem que ser feito. Agora não estamos falando do
do que as pessoas fazem em termos de buscar ganhos que estão além da conta para si mesmo, né? E aí isso se torna um empecilho, né? E que acaba desvirtuando a questão da espiritualidade. Então a espiritualidade não é negócio, a espiritualidade é a nossa essência, a nossa vida. O que nós precisamos cobrar para levar a informação vai ser cobrado e vai ser pago por aquelas pessoas. Por quê? Porque isso está sendo entendido como uma troca justa, né? É necessário, tem um local, tem isso, tem aquilo, é o necessário. Outra coisa é a gente transformar aquilo num negócio como se as leis superiores fossem negócio. E a lei superior não é um negócio, a lei superior é a lei que rege a existência. Então ela é muito justa, porque ela vai te entregar os recursos para você proporcionar aquele evento. Por quê? Porque aqueles seres precisam daquela informação. Então, seja o evento aqui ou em qualquer outro país, onde quer que seja, ele vai ser realizado porque é necessário estar sob uma ordem divina, uma ordem superior. Porque como vai levar aquela informação sem aqueles recursos? Agora, a gente também tem que ter consciência de que não é só o recurso, o dinheiro, que faz o movimento acontecer daquela informação que precisa chegar no outro ser. Por quê? Porque quando precisa acontecer, outras possibilidades se abrem para que aquilo aconteça. Então, muitas vezes uma pessoa, aconteceu para mim, ela cedeu a sala. Falou, eu cedo essa sala aqui. A sala foi cedida, tinha um microfone, e nós fizemos aquilo, né, com as pessoas que estavam ali, sem nenhum custo monetário. E algumas pessoas ainda contribuíram com o coffee break, nós também, e tudo aquilo se proporcionou e ficou uma coisa maravilhosa, magnífica, e não necessitou de tantos, né, como a gente diz, tanta coisa. Então é por isso que nós dizemos que a colaboração para um processo evolutivo é a consciência da colaboração proporciona a colaboração. Então, quando nós estamos nessa consciência evolutiva, mais evolutiva, nós, as pessoas e todos se unem para trocarem todas essas experiências e conhecimentos sem ficarem com empecilhos, ou seja, não, precisamos disso, e agora o voo, e não sei o quê, inclusive as passagens, né, todas foram, de alguma maneira, aconteceram por parcerias com a empresa aérea e tudo se deu. Então, a gente tem que ter consciência de que não é nada empecilho para quando a gente precisa, entre aspas, né? Mas quando a necessidade das pessoas de obterem aquela informação é tão real que você vai estar naquele lugar, né? Porque você é um instrumento para levar aquilo. Então isso, e muitas vezes acontece, inclusive, de se encontrar pessoas, as próprias pessoas que necessitam, e isso também se dá de várias formas. Então, o trabalho evolutivo, ele não visa eu ser a melhor, né? Por quê? Porque quem está em mim, né? Eu estou cedendo a minha personalidade para algo maior acontecer e poder fazer um trabalho que leve as pessoas a saírem da caixa. Então, o nosso objetivo não é mantê-las na caixa comprando um monte de perfumes e vivendo a realidade física como única realidade, né? Mas é proporcionar para elas uma visão de mundo mais elevada e que de repente ela recebe, né? Como a gente pensou, as essências, né? No próprio curso ela vai receber essa essência, um tipo de perfume, mas não com o objetivo de perfumá-la, mas de conscientizá-la. Então essas coisas vão acontecendo pelo processo de evolução. Então a gente vai percebendo a partir de nós mesmos, né, que somos o teste sempre feito em nós mesmos, né, então a gente vai crescendo, vai se movimentando e vai levando isso para que os outros saiam também dessas caixas que são sistemas de crenças empacotados com marketing e coisas muito, muito presas que deixam as pessoas superficialmente, vivendo de uma forma superficial. Então hoje você percebe também as pulseiras e tudo, né?
Isso também foi um exemplo do que aconteceu comigo, que eu comprei e essa pulseira veio com um aroma, um cheiro que era terrível. Então, quando eu recebi essa pulseira, eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ter que devolver porque não procede. Como a gente faz um trabalho energético, de consciência, nós percebemos as vibrações. Então, a minha sensibilidade a perceber a vibração é muito alta. Então, eu percebi rapidamente que existia todo um trabalho de marketing para que aquilo pudesse ser vendido e que a pessoa continuasse comprando. Então, quem está num processo desse, tome cuidado, perceba. Por quê? Porque essas coisas não são espiritualidade. Não são espiritualidade. A espiritualidade, ela jamais vai manipular um ser a comprar alguma coisa a partir de um aroma. Nunca. Por quê? Porque nós estamos lidando com o divino. Nós estamos lidando com o todo. Então, a lei superior, ela é muito clara. A lei superior não visa recompensa, jamais. Eu estou fazendo isso porque estou dando a vida, porque esse foi o plano, né? Eu acordei isso e acordei para isso, de que a necessidade do outro passa pela minha, ou seja, eu tenho que fazer, atender a minha, consciencialmente me transformar, e aí eu estou levando para o outro algo significativo. E não eu vou comprar um monte de pulseiras, colocar perfumes químicas, né, manipuladas por uma instituição e fazer com que eles fiquem comprando aquilo e eles ficam todos felizes quando recebem a pulseira. Quer dizer, como eu vou fazer algo assim e chamar isso de espiritualidade? Então temos que cuidar disso, porque a consciência cria a realidade. A consciência cria a realidade e não a mente, né? A mente, ela vai fazer isso achando que ela está fazendo um benefício, né? Mas ela está fazendo um malefício para as pessoas, porque está aprisionando elas em compras inúteis e fazendo elas acreditarem no poder externo, que é, então agora você vai usar Rudraksha e você vai, né? E aí colocam perfumes na Rudraksha, sendo que a Rudraksha não tem perfume nenhum, gente, nenhum. Ela é uma semente totalmente natural. E a gente, inclusive, tem cuidado de quem a gente vai comprar, porque é o ser que manipula aquilo, é um ser espiritual, um ser que já transcendeu, né? Um ser que está numa dimensão muito mais elevada do que a nossa de consciência e que trabalha justamente para levar esse amor para as pessoas. Então, aquilo é maravilhoso, né? E não a manipulação da química em termos de perfumes e alguma coisa para algum benefício de lucro próprio que não faz parte da evolução. Então a diferença do mundo de quinta dimensão para terceira dimensão é gigantesca. Por quê? Porque numa lei superior, quem está vendo isso que nós estamos fazendo? Né? Estamos enganando a quem? Estamos enganando nós mesmos, né? Porque a consciência, ao despertar, ela se torna autoconsciente, então ela está vendo tudo que você está fazendo. Ela sabe suas intenções, ela sabe o seu processo de transformação, ela sabe pelo que você passou, ela sabe o que você precisa. Então, é uma tolice, né, as pessoas acharem que vão enganar quem? Elas estão enganando a si mesmas. E com isso, atrasam seus próprios processos evolutivos e acabam levando outros a acreditarem em falsas crenças. E o sistema de crenças acaba ficando mais conturbado com a espiritualidade do que sem ela. Por quê? Porque no sistema de crença onde ninguém falava de espiritualidade, as pessoas estavam ali nos seus corpos tridimensionais, comprando, né? Tudo assim, tudo presas a querer mais e mais, mas ninguém falava disso. No momento em que colocaram a espiritualidade, colocaram ela como algo misturado com aquele sistema e que não corresponde às leis evolutivas, porque justamente o ser que desperta para um nível espiritual, ele sai daquele sistema. Para ele despertar, ele precisa sair daquele sistema. Então ele não pode mais estar naquela caixa. Ele sai da caixa e começa a ver como funciona aquela caixa. Então esse é o grande objetivo de todo o trabalho consciencial, e por isso
irmãos estelares, federação, tudo isso, para tirar as pessoas do sistema, para tirar as pessoas da ilusão, para elas verem, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? São 10 pulseiras achando que é alguma coisa, né? E gastando tempo, energia, dinheiro à toa e nada e ela não está focada no seu próprio processo interno, que é o que ela deveria estar fazendo. Então, o alerta, né, fica porque os sistemas de crenças são diversos, né? Então, não é dizer que um está certo, outro está errado. Não estamos dizendo que não, esse está certo. Estamos dizendo que nós precisamos nos aproximar cada vez mais de nós mesmos, da nossa essência. Então, quanto mais nos aproximamos do nosso sistema de crença, do nosso próprio interno, mais estamos em alinhamento com nós mesmos. Então, mais a gente vai perceber aquilo que não corresponde. Sem criticar aquilo, mas não, obrigado, esse aqui não quero. Então, esse é o ponto principal. Não é julgar, né? Mas é informar que muita coisa a gente acha que é simples, né? A gente fala, não, porque a espiritualidade, você pendurou uma coisinha lá, você já então um ser espiritual, ou então dizer, não, agora eu sou muito espiritual. Esse é outro sistema de crença, né? Então agora, assim, não existe nada disso também. O que existe percebemos, saímos do nível da mente analítica concreta, entramos num nível mais sutil, então passamos por um processo de mudança profundo e estamos vendo a vida realmente de uma maneira diferente. Então isso é a experiência do ser, e aí ele automaticamente, o sistema de crenças dele é rompido aquilo que ele acreditava como verdade, porque ele está vendo a partir de outro, é como ver do alto da montanha, né? Você está vendo, nossa, não tem nada a ver. O que eu estava vendo era uma coisinha, eu estava dentro de uma caixinha. Então, os sistemas de crenças criados na Terra são muitos, porque tudo gira em torno disso. Ou seja, para que as coisas aconteçam, alguém criou um método. E aí 200 começaram a interagir com aquele método, e aí de repente o outro criou outro. E aí tantos começaram a interagir com aquele método, e isso foi se tornando uma realidade. Sendo que quanto menos crenças nós temos em coisas, porque coisas a gente não tem que ter crença, mais nós estamos autoconscientes. Então, aí você vai adquirir algo, você vai criar algo, você vai criar a partir do seu estado de consciência, das suas crenças, que estão coligadas à lei superior. E não mais a leis humanas, físicas, que você tem que perguntar, isso aqui que eu estou fazendo vai prejudicar alguém? Se vai, então você já vai tirar aquilo da cena, porque isso está contra uma lei superior, né? Então a lei superior não visa jamais prejudicar alguém, ao contrário, visa levar luz, esclarecimento, consciência, conhecimento, para que esse ser possa ver mais do que ele está vendo. Então esse é o grande objetivo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se torna autorresponsável e mais a gente pode ajudar os outros, e vice-versa. E aí a gente vai aprendendo com os outros também. Então esse é o sistema quinta dimensão, onde o compartilhamento de informações e conhecimentos é algo natural, né? Então a ideia, inclusive, é que se tem um sistema, né? Não sabemos ainda exatamente como vai ser isso, onde isso acontece facilmente. Você não precisa de um Instagram, um YouTube, você não precisa de um monte de sistema. Por quê? Né? Por que em um você vai ter que pôr um vídeo, no outro você tem que pôr outro? Você lançou uma informação, já foi para todos os lugares e acabou, né? Isso é o quê? Um sistema de crença. Por quê? Porque eles concorrem, eles brigam, depois um quer comprar o outro, depois o outro quer comprar o outro. Para quê? A pessoa que precisa daquela informação, ela já poderia receber diretamente, sem todo esse circuito, sem todas essas... uma de um jeito, outra de outro, outra é assim, outra é assim. Isso tudo são sistemas de crenças que impedem a comunicação chegar de uma forma fluida e muito mais rápida. Então isso também tende a mudar, porque o sistema cósmico, tudo é rápido,
tudo é direto e tudo flui, né? Não precisa um monte de coisas no meio do caminho. Então, esse monte de coisas no meio do caminho é justamente para impedir o ser, né? Muitas pessoas deixam de fazer, por exemplo, determinados eventos que elas falam, nossa, dá tanto trabalho. Pronto, isso é um sistema de crença, né? Por que trabalho? É um sistema de crença. Então, tudo isso é criado para a pessoa ficar, né, naquela lentidão da inércia do mundo material. Aí você entra numa visão evolutiva, a aceleração dos átomos é gigantesca e você já não tem mais como ficar naquele mundinho de crenças humanas limitado a essas caixas. Então vamos nos atentar, né, a esses sistemas de crenças e perceber aquilo que nós estamos fazendo, porque isso contribui ou não para o nosso processo evolutivo. Gratidão.